Boa noite a todos. Os irmãos podem sentar-se. Os que estiverem com a sua Bíblia, por favor, abram ela no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 1. Evangelho segundo Lucas, segundo a Lucas, capítulo 8, versículo 1. Terceiro Evangelho do Novo ou Segundo Testamento, capítulo 8, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1, que diz: E aconteceu depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. E tendo-se juntado a uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Então somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de pregar a palavra do Senhor hoje, nesse texto que lemos juntos, sobre uma passagem que, mesmo estando na igreja há tanto tempo e tendo ouvido mensagens abençoadas, gloriosas, como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, a Arca de Noé, o êxodo do povo de Deus do Egito saindo pela liderança de Moisés e tantas outras histórias do livro sagrado, existem algumas passagens das quais não se é comum escutar-se mensagens a respeito delas, porque são detalhes talvez de menor percepção, mas com certeza não são menores em importância do que os textos que eu citei agora há pouco. Então, diante dessa passagem que ora lemos no Evangelho segundo a Lucas, no capítulo 8, nós estamos num momento importante do ministério de Jesus, aonde depois dos seus 30 anos ele começa a pregar a palavra, e nós lemos juntos que ele estava anunciando as boas novas do reino. E a forma como Lucas descreve o que Jesus estava fazendo mostra, expõe a percepção de importância por aqueles que estavam recebendo aquele ministério, recebendo aquela palavra. Mostra a percepção e a noção que aquelas pessoas estão diante de algo que não é comum, que não é normal. E eu posso dizer que Jesus, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Posso dizer que Jesus era 100% Deus, porque quando Pedro corta a orelha de Malcom, quando Jesus no Getsemane é traído por Judas, e Pedro saca a espada, corta fora a orelha do soldado Malcom, que era dos romanos, Jesus coloca de volta a orelha no lugar do soldado e fala: Pedro, eu não preciso que você me defenda. Eu poderia falar uma palavra e desceria uma comitiva de anjos e resolveria tudo isso aqui, mataria esses homens. Não é necessário que você faça isso, porque ele era 100% Deus. Mas o mesmo Jesus, minutos ou horas antes, está chorando lágrimas de sangue e dizendo a Deus: passa de mim esse cálice, porque o humano Jesus está com medo, está apreensivo. Então nesse momento ele também é 100% homem. Mas diante desta glória, diante desse poder, aquelas pessoas assumem o comportamento que lhes é peculiar. Ou seja,
estamos diante de algo extremamente sobrenatural. Eles entendem que aquilo nunca aconteceu antes e muito provavelmente nunca vai acontecer depois. Lendo os evangelhos, existe um dos versículos dos 4 evangelhos que diz assim: esses são os evangelhos, ou o evangelho de Jesus Cristo, e outras coisas das quais, se fora do corpo não se sabe dizer, se dentro do corpo não se sabe dizer, mas das quais não se é lícito escrever a respeito. Muitas dessas aconteceram para além destas que estão escritas, e os olhos destes que estão falando, deste que está escrevendo, viram, mas não podem escrever tudo, somente o que está contido nesse livro. Ou seja, aqueles homens viram muito mais do que está relatado nos evangelhos. Tamanha era a quantidade das maravilhas que Jesus executava e que aconteciam em volta dele, e que ele anunciava para as pessoas simples daquela terra. Existe um versículo onde Jesus diz: graças te dou, Pai, porque anunciastes essas coisas aos pequeninos e aos humildes, e as ocultastes aos grandes e aos sábios. Porque nós podemos entender através do Evangelho que, apenas sendo alguém simples de coração, nós vamos entender a mensagem que está por trás dessa história que é contada. E um dos detalhes dos evangelhos, que está aqui no Evangelho de Lucas capítulo 8, é um detalhe tão pequeno, aparentemente, diante dos outros textos, mas com tanta importância, que nós precisamos trazer ele para as nossas vidas. Está escrito que Jesus anunciava o Evangelho do Reino, ele anunciava as boas novas, ele ensinava aos discípulos, ele dava a eles uma opção, uma identidade diferente daquela humana que eles haviam recebido. Mas essa era a parte espiritual, essa era a parte que vinha do céu, a palavra que enchia o coração, o milagre que enchia os olhos, que dava a certeza que aquele era o verdadeiro Deus. Mas também existia uma parte física, existia uma parte real, uma parte pertencente a essa terra, da qual muitos de nós passamos por lutas, por provações, e às vezes somos arrastados para longe da presença de Deus. Nós vivemos num mundo onde a palavra diz que neste mundo jaz no maligno, esse mundo pertence a ele. Existe um mal no mundo, e às vezes nós sucumbimos a esse mundo. Nós somos arrastados para longe do altar, por causa das coisas que acontecem na carne, das coisas que acontecem pela queda do homem, pela queda que governa esse mundo. E nós, irmãos, nos tornamos indefesos diante das calúnias, das traições, das enfermidades, do cansaço, da idade, das relações complicadas, do clima que ora é muito quente, ora é muito frio. Veja como esse mundo nos consome, veja como ele draga a nossa energia. E nós muitas vezes nos vemos caídos, sem esperança, longe de algo que seja bom, que seja agradável, que seja perfeito. Mas o Evangelho não é só espírito para espírito. O Evangelho, ele também é vida, e ele é saúde para os ossos daquele que nele crê. E quando Jesus anda pregando o Evangelho, veja que Jesus ele prega em muitos lugares, inclusive em sinagogas, inclusive no templo de Herodes. Mas Jesus prega nas ruas, prega nas casas, prega no caminho, prega na estrada. Jesus, ele prega e ele anda, e ele prega no deserto, e ele prega na beira do rio, e para onde ele vai as pessoas vão atrás dele, e ele prega dentro do barco, e ele vai andando, as pessoas vão indo, e ele mostra que a igreja é ele, e aonde ele está. Mas Jesus, o homem, tem que parar para comer, ele precisa de ir no banheiro, ele precisa de pousar em um lugar para dormir. Naquele tempo, um país era formado por cidades, e cidades muitas vezes tinham muros, e para você sair de uma cidade você tinha que pagar imposto, para entrar na outra você tinha que pagar o imposto no portão de entrada, para você poder entrar, senão não entrava. Então tudo isso custava o que, igreja? Dinheiro, sim ou não? Essa é a parte da terra. Essa é a parte que a gente não vê muito assim em evidência nas pregações. Porque na Bíblia, se você olha, logo você vê o espiritual. Jesus não era conhecido por expulsar os demônios,
por fazer o cego enxergar, o mudo falar, o coxo andar. A gente sabe disso muito rápido. Mas o que Jesus comia? Como Jesus fazia? Ele ia ao supermercado, ele caçava, ele matava a sua caça. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Sim, ela fala. E muitas vezes nós nos pegamos em momentos de necessidade, aonde a gente está triste, angustiado, não tem com quem conversar. Às vezes a gente tem um problema financeiro e a gente não tem uma instrução de como proceder diante de uma dívida que nós não podemos pagar, diante de algum dinheiro que chega na nossa mão e a gente não estava esperando. E agora, o que de melhor eu posso fazer com essa finança? Ou às vezes nosso coração vê alguém que realmente precisa de ajuda. Nós somos tocados pelo Espírito Santo, somos impelidos por eles a ajudar com aquilo que está transbordando na nossa vida, e nós não sabemos se devemos ou não, e nem como fazer. Então nós precisamos de instrução. Repita isso comigo: instrução. Irmãos, quando nós reconhecemos que a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso estudo, tudo que o ser humano produziu em todos esses tempos de existência humana, não é absolutamente nada diante da sabedoria de Jesus, nós assumimos o lugar daquele que precisa ser instruído, daquele que pergunta para Jesus: e agora, o que eu faço diante dessa situação? Mas não é só diante do problema, porque pode ser muito raro, mas vai ter um dia da sua vida em que você vai ter mais do que o que você precisa. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Se você está ouvindo, você já pegou até talvez alguma bênção que o Senhor está entregando aqui nessa noite para alguém. Então, se você estiver atento, muito do ministério de Jesus era para quem estava atento. Mesmo sendo Jesus, Deus na terra, a multidão que estava com ele, a maioria das pessoas muitas vezes não aproveitava a presença dele. Então somente aqueles que estavam atentos. E não é próprio do ser humano estar atento ao tempo todo. Nós precisamos forçar a nossa atenção. Mas alguém que está atento aqui nessa noite já recebeu uma bênção, inclusive agora. Porque pode ser muito raro, mas haverá na sua vida o dia em que você vai ter mais do que o que você precisa. Vai transbordar mais do que o que você consegue colocar na sua botija. Vai ter mais do que o que você consegue colocar no teu bolso. Vai ter mais do que aquilo que você oferece para teus filhos e vai ter a hora que eles vão olhar assim para você e vai dizer: não, mamãe, não, papai, a minha barriguinha já está cheia, o meu guarda-roupa já não cabe mais roupas, a minha sapateira já não cabe mais sapatos, a minha estante já não cabe mais livros, a minha parte do guarda-roupa já não cabe mais perfumes. Precisamos agora transbordar na vida de alguém, porque já passou daquilo que a gente precisa. Já entendemos que temos mais do que até mesmo o que merecemos. Então, quando o Senhor me dá mais do que o que eu preciso, e eu entendo por humildade que Ele está dando mais do que o que eu mereço, nesse momento chegou a hora de eu transbordar na vida de alguém. Chegou a hora de eu entregar na vida de alguém. Sabe para quem, meu Deus? Sabe para as mãos de quem vai o recurso que Deus tem para entregar na terra? Vai para as mãos daquele que entende que eu estou pedindo algo para Deus que eu preciso, e eu já estou pedindo além do que eu mereço. Mas Deus é grande. Deus, Ele não vai nunca me abençoar exatamente aquilo que eu preciso, porque o que vem da mão de Deus vem em forma de transbordo, é mais daquilo que eu preciso. E eu tenho versículos que me mostram isso na palavra, e eu já estou pedindo além do que eu mereço, eu não mereço nada. Então, para a mão de quem vai vir o recurso que vem da mão de Deus? Vai vir para aquele que já está pronto para dizer: eu já tenho mais do que eu necessito, agora eu vou transbordar na vida de alguém que está orando para Deus do jeito que eu estava orando quando eu não tinha nada, e Deus usou alguém para transbordar na minha vida. Agora eu vou começar a transbordar na vida de alguém, mas não é alguém que eu vou escolher, não é alguém que eu gosto, não é alguém que eu decido. Eu vou transbordar na vida de quem o Senhor colocar no meu caminho. Eu vou transbordar na vida de quem o Senhor mandar. Eu vou transbordar na vida.
Pode ser que o Senhor vai mandar eu transbordar na vida de alguém que eu não gosto. Pode ser que Deus manda eu transbordar na vida de alguém que já me fez mal. Pode ser que o Senhor vai me mandar transbordar na vida de alguém que eu não conheço. O Senhor traz à minha memória a vida daquele que a gente até cantou o louvor aqui outro dia. Lembra do bom samaritano? A parábola do bom samaritano? O samaritano era aquele que não se dava com o judeu e vice-versa. Só que um dia o samaritano está passando pelo caminho e ele vê alguém que foi roubado, que foi agredido. O que ele faz? Não é que ele para e ajuda, ele entrega o seu melhor. Mas antes dele tinha passado o sacerdote, tinha passado o levita, pessoas que a gente pode dizer eram mais próximas daquele que havia sido agredido. Tinha mais chance daquelas pessoas sentirem compaixão dele. Opa, é um judeu, é o irmão ali da minha igreja, é meu parente. Mas essa parábola nos ensina que o transbordo que vem da mão de Deus para minha mão não é para quem eu quero transbordar, é para quem Ele mandar eu fazer. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? E às vezes, irmão, se nós não estivermos atentos, nós não seremos abençoados com a instrução, porque a instrução de Deus, a instrução do Pai, ela só é para um tipo de pessoa. E quem é? Aqueles que estão atentos. Vou fazer de novo a ligação. Quem é espiritual vai entender agora o que eu estou pregando. A instrução de Deus, ela só pode ser entregue para quem está atento. Alguém aqui ouviu o que eu estou pregando nessa noite? Glória a Deus. Salomão pediu sabedoria, mas ele estava atento para receber a instrução. E o que é sabedoria se não instrução que vem de Deus? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele estava atento àquilo que estava no coração de Deus. Era por isso que Deus dava instrução para Davi. Moisés pagou um preço alto longe do Egito, mas quando ele volta para governar, nós vamos entender que Moisés estava atento a tudo que Deus estava mostrando e falando para ele, senão ele não tinha visto a sarça ardendo no alto do monte. Eu vejo aqui um homem que está atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Tem alguém que está pedindo direção de Deus aqui nessa noite, e o Senhor está falando com alguém aqui. Eu tenho falado com você, mas você não tem prestado atenção na minha voz. Eu tenho dado sinal, eu tenho usado, eu tenho feito, eu tenho passado, eu tenho soprado, eu tenho sussurrado, eu tenho te visitado à noite, eu tenho te visitado no sonho, eu tenho usado pessoas, eu tenho feito coisas, mas você não está atento. O que não deixa eu ficar atento à voz de Deus? O que me tira a atenção daquilo que é do Pai? As tentações, a autopiedade. O meu problema é tão grande que eu não consigo ouvir a voz de Deus. A minha atenção está toda no quê? No meu problema, na minha necessidade, na minha dificuldade, na minha ansiedade. A minha dívida é tão grande que se Jesus descer na terra, encarnar de novo e falar comigo, eu vou passar por ele. Eu não vou ouvir, eu não vou vê-lo, porque eu estou preocupado com o quê? Com outra coisa. Você já prestou atenção na palavra preocupação? Ela é uma Alguém aqui já viajou e precisou reservar um hotel? Sim ou não? Alguém? Meu Deus, ninguém nunca viajou, vocês nunca saíram de mal. Estou pregando uma tribo. Estou pregando para vikings da Idade Média. Eu vou entender que a maioria já precisou fazer uma reserva numa pousada, num hotel. Você faz uma reserva, sim ou não? Olha, dia 7 de outubro, a partir do meio-dia, estou fazendo uma reserva na pousada lá no Guarujá. Ou seja, lá no sistema a pessoa está digitando seu nome, colocando seus dados. Ainda que você não esteja lá no dia 7, o seu quarto já está reservado. Sim ou não?
Reservado para você. Porque inclusive você já deu uma entrada. Inclusive você já até pagou antecipado, sim ou não? Aleluia. E se você não for, já está pago. Alguém vai ficar no seu quarto? Isso descreve preocupação. O cheque vai cair semana que vem. Você já está sofrendo agora. Fulano vai chegar de viagem mês que vem. Você já não dorme agora. Vai ter um reboliço no trabalho, mas vai ser em dezembro. Aí você já desanima aqui e agora em outubro. Porque o seu problema fez uma reserva. Esse é meu. Esse não vai fazer mais nada na vida que não seja pensar em mim. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Glória a Deus. E aí, Deus vai mandar a jumenta que falou com Balaão, vai mandar o profeta Elias, vai mandar o profeta Eliseu. Eu não estou pregando a respeito de Jesus agora. É como se o próprio Jesus estivesse falando com alguém aqui, mas o problema está gritando nas suas orelhas. E eu preciso pregar algo para você aqui nessa noite. Prestar atenção na tua dificuldade até agora não te ajudou em nada, mas prestar atenção naquilo que Jesus tem para te dizer vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida. Então não era todo mundo que ouvia Jesus que prestava atenção nele, mas a Bíblia vai falar em algumas pessoas que eram diferentes. E a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Quem aqui ouviu o que eu preguei? E quem são os verdadeiros? Ninguém mais, ninguém menos daqueles que prestam atenção naquilo que o seu Senhor tem para dizer. Aleluia. A palavra vai dizer que Jesus pregava. E Jesus, meu irmão, saiu fazendo o seu ministério e começou a ser seguido por pessoas. E esse texto que nós lemos aqui no capítulo 8 diz que os 12 estavam com ele, aqueles que eram discípulos que mais tarde iriam se tornar apóstolos. Mas também fala que tinham outras pessoas com ele, e dá o nome de algumas mulheres, né? Ele fala aqui de Maria Madalena, glória a Deus, da qual saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, o mordomo de Herodes Antipas, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Glória a Deus. Fala a respeito dessas mulheres. Mulheres, se eu não me engano, são 4 mulheres aqui que foram citadas, e tantas outras das quais não é dito o nome. E é um versículo muito fácil da gente falar assim: olha, essa palavra aqui é direcionada para mulheres, né? E a gente faz essa divisão, diferença entre mulheres e homens. Mas a mensagem que eu tenho para entregar aqui nessa noite é uma mensagem muito profunda para todos nós. Porque nós precisamos entender um pouco do contexto que está em volta desse texto aqui nessa noite. Qual que era o valor da mulher nos dias que Jesus andou na face da terra? As mulheres eram muito importantes. Elas tinham lugares de destaque, onde elas podiam dar as suas opiniões. Era muito menos do que é hoje, mas a mulher sempre teve a sua importância na sociedade. E essas mulheres que seguiam a Jesus, elas estavam dentro do contexto daquela época, onde elas não tinham voz como os homens. Elas tinham determinadas roupas que elas eram obrigadas a servir, elas tinham determinados comportamentos dos quais elas não poderiam sair daqueles comportamentos, mas dentro daquelas regras elas tinham alguma liberdade. E uma dessas liberdades, que é inerente às questões dessa época, era que as finanças, o dinheiro, ficava na mão da esposa. Ou seja, o homem trabalhava, entregava o dinheiro, chegava em casa, entregava o salário, era a mulher que via o que precisava pagar, o que precisava comprar, ela ia comprar o mantimento, ela pagava, se era alguém que tinha abastança, se era alguém rico, era a mulher que pagava o salário dos funcionários. Alguém aqui já ouviu falar na segunda esposa do rei Davi? Era uma viúva de um homem muito rico, e a palavra fala que ela governava sobre os escravos do seu primeiro marido. Ele morreu, Davi casou com ela. Ela governava sobre os bens do seu marido. Essa era uma das funções das mulheres naquela época. E as mulheres que
ouviram falar de Jesus, foram até Ele, viram os milagres, ouviram aquela palavra que não se parecia, aquela pregação que não se parecia com nada que elas haviam visto na vida delas, começaram a seguir Jesus. Só que, eu já falei isso aqui, eu gostaria de repetir nessa noite. Todo mundo só pode entregar aquilo que tem, sim ou não? Repita isso comigo, cada um só pode entregar aquilo que tem. Então nós vamos ver que Pedro, ele era uma pessoa que dava muito trabalho, ele era turbulento, só que Pedro era corajoso. Mais tarde, o ministério de Pedro vai ser baseado na coragem, em falar o que precisa ser dito. Nós vamos ver João, que era alguém muito jovem quando começou a andar com Jesus, mas era alguém extremamente carinhoso. Você vai ler o Evangelho de São João, você vê aquela personalidade. Todos eram homens que tinham trabalhos braçais, mas que estavam aprendendo com Jesus a serem pessoas melhores, mais inteligentes. Então eles abandonaram a sua própria vida para seguir Jesus. Mas a palavra fala que aquelas mulheres seguiam a Jesus tanto quanto os discípulos, e elas também eram discípulos de Cristo, tanto que elas eram responsáveis por Jesus conseguir fazer o que ele tinha para fazer. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Eu comecei aqui a mensagem dizendo que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele estava vulnerável às regras desse mundo. Então ele precisava de dinheiro também, para pagar imposto para entrar na cidade, para pagar imposto para sair, para se alimentar, para alimentar os discípulos que estavam com ele, para alugar estalagem para passar a noite. Ele multiplicou os pães, mas ele não fazia isso o tempo todo. Isso foi um sinal que ele fez diante daquela multidão. O resto era dinheiro. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Tem outro detalhe tão importante, que Judas, o Iscariotes, o traidor que entregou Jesus, ele cuidava da bolsa do dinheiro. Ele era o caixa, ele era o administrador, porque Jesus recebia a oferta. Mas quem que guardava a oferta que Jesus recebia? Judas. E essas mulheres, está escrito que elas seguiam a Jesus, e elas sustentavam o ministério de Cristo com o quê? Com os seus bens. E por que elas faziam isso? Porque era aquilo que elas podiam fazer. Elas pegavam os bens, o dinheiro que entrava na família delas, pagavam as contas, cuidavam da sua casa, cada uma dentro das suas possibilidades, e daquele recurso elas tiravam uma porcentagem para sustentar o quê? O ministério de Jesus Cristo. Então Jesus fazia suas viagens missionárias e recebia oferta das mulheres que estavam seguindo ele. E eu quero falar aqui, meu irmão, um pouco, minha irmã, sobre aquilo que nós estamos fazendo no reino. Porque alguém aqui se sente pequeno, se enxerga como uma formiguinha, se enxerga como alguém que não pode fazer tanta diferença, se enxerga como alguém que não está sendo enxergado, que não está sendo visto. O Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu amo aos que me amam e aos que cedo me buscam, e eu vejo aqueles que me enxergam, e eu recompenso a todo aquele que se entrega diante da minha obra, todo aquele que tem o coração voltado para mim. Se você está fazendo alguma coisa para o homem, se você está fazendo alguma coisa para a mulher, e se você é alguém adulto, se você é alguém maduro, com certeza você não está esperando reconhecimento. Você está fazendo porque você tem que fazer, você está fazendo porque você sabe que é certo, mas em algum momento da nossa vida a gente entende que a gente não tem que esperar gratidão de ninguém, porque o ser humano é incapaz de ser grato, é incapaz de retribuir. Então a gente honra as pessoas porque a gente está sendo honrado de alguma forma, mas nós não estamos esperando reconhecimento de ninguém, a menos que você seja infantil. Agora, se você está fazendo para Deus, se você está fazendo para Jesus, se você está fazendo para o reino, eu tenho algo a te dizer. Ainda que você não queira, ainda que você não espere, o Senhor tem algo para te recompensar, porque a palavra diz que, dentre as muitas coisas, o nosso Deus é galardoador, recompensador. Ele é aquele que reconhece, e
e Ele recebe a nossa oferta. E quando eu digo oferta, alguém só consegue ouvir o plim-plim das moedas, mas muitas vezes, irmão, a nossa oferta é aquela que a gente entrega em espírito. Às vezes a gente não tem dinheiro para dar para a pessoa, mas a gente empresta um ombro para o crente chorar. Às vezes a gente não tem um alimento para oferecer na mesa de alguém, mas a gente lembra do crente na nossa oração, e a gente diz assim: Senhor, vai lá, eu não posso ir, mas consola a minha irmã, consola o meu irmão. Eu não sei porque que eu estou orando por fulano, mas o Espírito Santo me incomoda. Então vai lá, meu Deus, seca aquela lágrima, coloca um sorriso no rosto do crente. Às vezes a gente não tem um vintém para entregar, mas a gente está intercedendo pela nossa irmã, a gente está orando pelo nosso irmão, a gente está orando e está dando ombro para alguém chorar, para alguém desabafar. E alguém aqui está preocupado, está dizendo: ei, eu tenho sentido vontade de fazer algumas coisas que eu não tinha antes, eu tenho sentido vontade de me levantar de uma forma, mas eu sei que não vem de mim esse sentimento. O Senhor está dizendo: eu tenho levantado profetas na terra, porque eu quero galardoar o meu povo. Eu tenho levantado pessoas para fazerem a minha vontade, para que eu possa recompensá-las. Então o Senhor está dizendo: não seja covarde. Se eu coloquei dinheiro na tua mão, honra alguém que eu estou colocando no teu caminho. Mas se eu não coloquei dinheiro, se eu coloquei palavra de oração na tua boca, começa a clamar por quem você não conhece a vida. Se eu te dei paciência, começa a ouvir o que o crente tem para desabafar na tua orelha. Porque estive nu e não me vestistes, estive preso e não me visitastes, estive doente e não fostes me ver, estive com fome e não foste me alimentar. Senhor, quando foi que eu fiz isso? Em verdade vos digo que quando fizestes isso, algum dos meus pequeninos, não fazeis por ele, mas fazeis isso por mim. Estais fazendo por mim, porque eu visito os meus pequeninos no leito de morte, no leito de hospital, no leito aonde eles estiverem, mas eu não vou no espírito, eu entro no coração da minha serva, eu entro no coração do meu servo e digo para eles: vai socorrer o meu, vai socorrer a minha, porque não está pedindo para homem, não está pedindo para mulher, está pedindo para o vosso Pai que está no céu. O Senhor está colocando misericórdia no coração de alguém aqui nessa noite. Xarabalabaia, xarabaia, camalabassurianda, campeão do céu e campeão da terra. Ei! Alguém aqui está orando: Senhor, salva a minha família. Mas eu coloquei no teu coração: vai lá salvar o meu perdido, porque enquanto tu trabalha para mim, eu trabalho para você. Senhor, mas ela não gosta de mim. E aleluia. Os fariseus também não podiam ouvir falar no meu nome, mas eu pregava para eles do mesmo jeito. Tem alguém aqui preocupado? Ah, Senhor, aquela porta que eu trabalhei tanto para conseguir, que eu trabalhei tanto para entrar, eu estou por um fio lá dentro. Ei, quem te manda sou eu. Xarabaia, eu coloquei no coração do copeiro de Faraó: fala bem de José, aleluia, fala bem de José lá dentro. Aquele homem estava para ser morto e eu salvei ele. Fala bem de alguém que eu estou mandando lá dentro, que eu te salvo também. Alguém aqui está ouvindo que está sendo pregado? Aleluia. Irmão, tem alguém aqui falando assim: Senhor, eu estou para explodir, estou igual uma panela de pressão, eu não tenho com quem desabafar. E o Senhor está falando assim: ó, tu não está atento, prestando atenção no meu sinal, porque eu estou colocando gente para chorar no teu ombro. Mas Senhor, eu estou precisando de alguém que ouça eu falar.
Eu estou precisando de um lenço de alguém para secar minha lágrima. Você ainda não entendeu como funciona o reino do céu. Porque para Deus só é grande quem é pequeno. Para Deus só é feliz quem está chorando. Para Deus só é vencedor quem está passando pela luta, quem está enfrentando as derrotas da vida. Você não entendeu? Quando alguém te fala, quando Deus te falar, tu vai viajar. Quando Deus te falar, tu vai ter muito dinheiro. Quando Deus te falar, tua família vai ser bonita. Prepara para passar a prova. Prepara para passar o vale. Prepara para ficar pequenininho. Prepara para descer. Porque para Deus, os problemas que se apresentam, eles não vêm para te destruir. Eles vêm para te fortalecer. Eles não vêm para te derrubar. Eles vêm para te levantar. Alguém que recebeu uma notícia, teu coração se entristeceu. O Senhor está falando com a minha irmã. O Senhor está falando com o meu irmão aqui nessa noite. Essa luta não veio para te destruir. Ela veio para te edificar. Isso que aconteceu por esses dias não veio para destruir a tua família. Veio para cravar a rocha da tua, veio para cravar a raiz da tua família na rocha. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Aleluia. Essas mulheres, meu irmão, elas começaram a sustentar o reino, porque elas entenderam: eu não posso fazer 100%, mas eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance. O Senhor está esperando alguém se lançar diante do altar para Ele poder te recompensar. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Sabe por que às vezes a gente ora e a gente pede algo para Jeová? A gente fala assim: Senhor, me dá essa bênção. Aí enquanto você está orando, você pensa na dimensão daquilo que você está pedindo. Você fala: meu Deus, mas agora que eu parei para orar, o que eu estou pedindo é muito grande. Tem gente que já trabalhou 10, tem gente que já trabalhou 20 anos e ainda não conquistou. Eu estou querendo conquistar só orando. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? É que o Senhor colocou um sonho tão grande no teu coração, tão grande, que só Ele pode dar. Quem aqui ouviu isso? E só tem um jeito dele te dar isso, em forma de recompensa. Já preguei isso no passado, uma pregação antiga veio na minha mente agora. A proporção de Deus é diferente da nossa. Quando a gente dá um passo, obedecendo, um passo de obediência, que eu vou chamar de passo para Deus, Deus dá um passo para a gente. Irmão, alguém que tem memória de quando você tinha 3 ou 4 anos de idade? Se tiver, levanta a mão. Ninguém tem. Uma pessoa? Vocês são vikings, né? Povo bruto. Alguém aqui com 4 anos lembra de alguma coisa? Uma pessoa. Estou com medo. Eu acho que se eu errar aqui, vocês vão me dar uma machadada na orelha. Nós vamos um povo bruto. Povo bruto. Alguém aqui tem lembrança de quando você tinha 5 anos de idade? Olha, povo raiz, deixou para trás passada. 6 anos, 7, glória a Deus. Pensei que eu ia chegar nos 24 aqui. Minha infância foi ruim. Brincadeira. Por que eu estou pedindo para você lembrar? Talvez você andou, quando você era criança, você andou de mão dada com alguém. Talvez, tá bom? Povo bruto, talvez não, mas você já era independente com 7 anos. Vocês vão lembrar de uma coisa. Lembra quando você dava a mão para um adulto? Que o adulto dava um passo, e o passo do adulto era igual aos 5, 6 ou 7 seu? Lembra disso? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito sensível. Eu não lembro da minha mãe esticar a minha mão quando a gente estava de mão dada. Mas, irmão, era um cuidado, ela dava o meu ritmo. Já o meu pai, era eu que tinha que dar um jeito de andar no ritmo dele.
Você já viu o tamanho do meu pai, né? Até hoje eu acho que se ele começar a andar, eu não acompanho. As pernonas. Estou usando esse exemplo, sabe para quê? Quando você, porque diante do Senhor nós somos como crianças, e quando a gente dá um passo para Ele, Ele dá um passo para a gente, só que é um passo na proporção dele. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Quando a gente entrega o nosso pouco, porque o máximo que a gente vai conseguir é entregar pouco, na melhor chance, Ele vai entregar tudo para a gente. E Ele não está pedindo nada além do que aquilo que Ele já te deu condições de fazer. E se alguém aqui está perdido nessa mensagem, eu não estou falando apenas de dinheiro. Talvez alguém aqui, a mensagem seja sobre dinheiro, mas o Espírito Santo, sabe como ele faz? A palavra sai da minha boca, sai uma palavra, e o Espírito Santo faz assim, ó, vira um monte de palavra e vai na vida de cada um segundo o desejo e a necessidade do teu coração. Tem coisa que o Senhor colocou no teu coração para você fazer, e Ele não está pedindo mais do que aquilo que Ele já te deu condições de fazer. Quem aqui ouviu o que eu falei agora? Irmão, eu estou sentindo vontade de fazer algo que vai além das minhas condições. Então não foi Deus. O diabo está te tentando para você perder aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Mas daquilo que o Senhor te deu, Ele quer que você entregue 100%. Quem aqui ouviu isso? Glória a Deus. Essas mulheres, elas entregaram tudo que estava no alcance delas, porque sendo mulheres, elas governavam na sua casa, mas elas não podiam deixar faltar nada. Quem aqui ouviu o que eu estou pregando? Em nenhum momento a palavra do Senhor fala que os filhos delas ficaram sem comer, que o marido delas brigou porque o dinheiro sumiu. Não! Diz que elas sustentavam o ministério, mas eu entendo que além de sustentar o ministério, elas ainda sustentavam e faziam tudo funcionar dentro das suas casas. Quando você entregar o que o Senhor colocou no seu coração para você entregar, e Ele não está pedindo nada além daquilo que Ele já te deu, muitas vezes mais do que você precisa, do que o que você merece, Ele vai te recompensar. Quem aqui ouviu essa palavra? Irmão, não teve jeito. Os fariseus fizeram um furdunço e mataram, assassinaram Jesus. A gente já sabe o que aconteceu. Mataram Jesus. Os discípulos, eu não falei aqui no capítulo 12, que estavam com ele os 12. Esses homens ficaram com tanto medo, e eu não vou falar sobre isso, eu só quero passar por isso. Eles ficaram com tanto medo, que enquanto Jesus era julgado e crucificado, o que aconteceu com os 12? Se esconderam, morrendo de medo de serem crucificados junto. Eles se esconderam, irmãos, de verdade, eles se trancaram dentro de uma casa e se esconderam com medo. Esses 12 que vão virar apóstolos: Pedro, Tiago, João, Judas, Barnabé, aquele lá que pôs a mão na ferida lá, o Tomé, todo mundo, Tiago, todo mundo escondido com medo. Tinha uma sentença de morte contra eles. Só que a palavra do Senhor diz que aquele que serve em 100% do seu coração recebe de Deus o poder de vencer o medo. Quantos aqui ouviram isso? A palavra não está dizendo que você não vai ter medo, mas ela diz que você vai receber o poder de vencer o medo. Recebe esse poder nessa noite em nome de Jesus. Alguém aqui que tem sido parado e travado pelo medo, o Senhor está falando com você aqui nessa noite, e eu ministro sobre a tua vida. Recebe o poder para vencer todo o medo que aparecer na sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, irmão, vai dizer que Jesus foi levado para ser crucificado no Monte Caveira. Os discípulos correram e se esconderam com medo. Tinha uma sentença de morte contra eles. E todo mundo sabia que aquelas mulheres seguiam Jesus, porque aonde ele ia, elas estavam com ele também. Elas não serviam Jesus escondido. E quem estava lá no pé da cruz, vendo Jesus ser crucificado?
todas as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, nenhuma delas se escondeu. Quer matar, mata. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quer crucificar, pode crucificar, mas a gente não vai sair do pé da cruz. Quem aqui ouviu o que eu preguei? Elas estavam lá, elas não precisaram se esconder. Eu não posso dizer que elas não estavam com medo, mas elas receberam o poder de vencer o medo. Esse poder foi dado a elas e ele está à sua disposição aqui nessa noite. Só que essa ainda não é a recompensa daquele que entrega tudo diante do altar. A palavra fala que algumas pessoas vão para o céu. Umas vão entrar lá com honras, outras vão entrar aos 45 do segundo. Meu irmão, nem que for para ir pendurado no pé de alguém, eu não faço questão nenhuma, eu só quero entrar no céu. Aleluia. Mas com essas mulheres não foi diferente. Porque quando Jesus foi ressuscitar, alguém aqui ouviu essa pregação? Eu estou terminando já. A palavra diz que o anjo desceu, tirou a pedra de diante do sepulcro. Jesus ressuscitou e saiu andando. E para quem ele apareceu primeiro? Maria Madalena, da qual ele libertou de 7 demônios. Os discípulos ainda estavam todos com medo de morrer, escondidos, dizendo: Jesus nos enganou, ele morreu. E eles brigavam entre eles não conseguiam prestar atenção na promessa que tinha sido dada para eles antes de tudo acontecer. Mas aonde que as mulheres estavam? Diante. Por que ela foi a primeira vez? Porque ela estava diante do sepulcro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero estar com Jesus aonde quer que ele. Recebe a coragem que vem da parte do Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que as notícias ruins não parem de bater a tua porta, eu, em nome de Jesus, estou profetizando sobre a tua vida. Recebe a coragem de não arredar o seu pé da presença do Senhor, porque daqui a pouco tem recompensa de Deus para a tua vida, minha irmã. Daqui a pouco tem recompensa de Deus para a tua vida. Pega essa vitória, guarda no coração, porque ela é da parte do Senhor para a tua vida. Jesus sai do sepulcro. Quem que ele vê primeiro? Maria Madalena. Ela olha e fala: eu acabei de ver você. Você falou: mulher, não temos. Só está acontecendo o que eu já falei que ia acontecer. Quem estiver atento vai ver primeiro. Não entendeu o que eu preguei aqui nessa noite? Aleluia. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, ficou 45 dias comendo peixe e pregando de novo e andando no meio daquele povo. Mas quem que viu primeiro? Só quem estava atento, só quem estava preparado, só quem suportou a dor da perda, só quem acreditou na promessa acima de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, aqueles homens ficaram felizes quando Jesus apareceu dentro daquela casa. Mas ninguém ficou mais feliz do que Maria Madalena. Ela foi consolada primeiro, porque ela acreditou mais do que todo mundo. Ela deu mais valor naquilo que Jesus fez por ela do que todo mundo. Jesus fez por todo mundo, mas quem mais deu valor foi ela. E ela demonstrou isso, não com palavras, mas com a sua vida, com os seus bens, com os seus recursos, com o seu tempo e com aquilo que ela fazia de todo o coração. O Senhor é aquele que te vê no secreto. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Trancado no teu quarto, trancada no teu quarto, naquela máquina, sozinho dentro daquela fábrica, naquela mesa de escritório. Eu não sei o que você faz da tua vida. O Senhor está te vendo no secreto. Ele conhece os corações. Por que ele não apareceu primeiro para Pedro? Porque Pedro estava com medo. Por que não para João? Escondido com medo. Ele amava ele, mas ele não podia aparecer para alguém que não estivesse diante do sepulcro, esperando acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer e nem de que jeito, mas se Jesus falou, vai acontecer alguma coisa. Honra a Deus no secreto. Ninguém dá um tostão furado por você, não tem problema. Você não precisa ser honrado por homem nem por mulher, mas honra a Deus no secreto, nas suas orações secretas, nas suas atividades secretas, na sua sinceridade, entregando e fazendo o teu melhor, porque Deus quer recompensar alguém aqui nessa noite. Amém? Quem crê diz amém? Amém.
Eu agradeço a oportunidade. As palmas são para Jesus.